Olá, pessoal. Vamos mergulhar hoje num dos pilares da fisiologia veterinária, o tal do equilíbrio invisível de fluidos eletrólitos e pH, que no fundo governa a saúde de todos os animais. Entender isso aqui é a base, sabe? A base para quase toda decisão clínica que a gente vai tomar. E para começar, um fato que é central para tudo. Em média, 60% do peso corporal de um animal adulto é água. Pois é, mas essa água toda não é só para encher espaço, não. Ela é o solvente da vida. É o palco onde todas, absolutamente todas, as reações bioquímicas acontecem. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos dar uma olhada no mapa dos fluidos no corpo. Depois, a gente vai ver a dança das moléculas entre os compartimentos. Na sequência, o equilíbrio supercrítico do pH e, por fim, como tudo isso se traduz na prática, lá na clínica, quando esse equilíbrio falha. Então vamos lá. Primeira parte, o mapa líquido do corpo. Para a gente poder tratar um animal desidratado, a primeira coisa é, afinal, onde é que está toda essa água? A água corporal total, então, se divide em dois grandes espaços. A maior parte, tipo 2/3 do total, fica dentro das células. É o que a gente chama de líquido intracelular, ou LIC. O terço que sobra fica do lado de fora, circulando entre elas, num chamado líquido extracelular, o leque. E esse líquido de fora, o extracelular, também se divide em duas partes. A gente pode pensar no plasma como se fossem as estradas, sabe? Por onde o sangue viaja. Já o líquido intersticial seria um ambiente em volta das casas, que banha diretamente as células, levando os nutrientes e tirando o lixo. Agora, olhem só este gráfico. Ele mostra uma diferença que é crucial na composição dos íons. Do lado de fora da célula, no líquido extracelular, quem manda é o sódio e o cloreto. Já lá dentro, quem domina a área é o potássio e as proteínas. Essa diferença não é por acaso, não. Ela é mantida ativamente e é a chave para a célula funcionar. Então, o ponto principal é este. O corpo gasta uma energia tremenda para manter essa diferença. O ambiente fora da célula é salgado, quase como um oceano primitivo, enquanto o interior é cheio de potássio. É essa separação de cargas elétricas que permite tudo, desde um impulso nervoso até o transporte de glicose para dentro da célula. Beleza. Agora que a gente já sabe onde a água está, vamos para a segunda parte. A dança das moléculas. Como é que a água e tudo que está dissolvido nela se movem de um lado para o outro? Bom, o princípio que manda em tudo aqui é a osmose. É uma regra bem simples, mas muito poderosa. A água sempre vai se mover em direção à área que tiver mais partículas dissolvidas. É aquela máxima que a gente nunca esquece. A água segue os solutos. E o principal palco onde essa troca acontece são os capilares, os vasos sanguíneos mais fininhos. O movimento dos fluidos aqui é um verdadeiro cabo de guerra. Existem forças que empurram o líquido para fora do vaso e outras forças que puxam ele de volta para dentro. São as famosas forças de Starling. De um lado, a gente tem a pressão hidrostática, que é basicamente a força bruta do coração bombeando, empurrando o líquido para fora. E do outro lado, a gente tem a pressão oncótica, que é tipo uma atração magnética das proteínas, como a albumina, que puxam o fluido de volta. Quem vence essa disputa determina para onde o líquido vai. E olha aí a conexão direta com a clínica. Pensem num paciente com uma doença grave no fígado. O fígado não consegue produzir albumina direito. Com isso, a pressão oncótica do sangue cai. A força que puxa a água para dentro dos vasos fica fraca, e aí o líquido escapa e se acumula no espaço entre as células. É o famoso edema. Agora vamos para a próxima peça do quebra-cabeça, o equilíbrio ácido básico. Manter um pH estável, pessoal, é uma das tarefas mais rigorosamente controladas do corpo inteiro. A função de quase todas as proteínas depende disso. O número mágico aqui é 7,4. Esse é o pH normal do sangue na maioria dos mamíferos. Variações de pouquíssimos décimos podem desnaturar enzimas, bagunçar a transmissão de sinais nos neurônios e levar o animal rapidamente ao coma, ou até à morte. A precisão aqui é tudo. Para manter essa precisão toda, o corpo tem um sistema de defesa com 3 camadas. A primeira linha de defesa são os tampões químicos. Eles agem na hora, em segundos. A segunda é a regulação respiratória, que ajusta o pH em minutos. E a terceira, que é mais lenta, mas muito mais poderosa, é a regulação lá nos rins, que leva de horas a dias para funcionar. E dentro desses sistemas, o sistema tampão do bicarbonato é a grande estrela. A genialidade dele é que um dos seus componentes, o dióxido de carbono, é controlado pelos pulmões, e o outro, o bicarbonato, é controlado pelos rins. É um sistema elegantemente integrado, não é? Certo, agora vamos juntar todas as peças. O que acontece quando esses sistemas de controle não dão conta do recado?
Aí a gente entra de cabeça no diagnóstico e no tratamento de distúrbios na prática veterinária. Essa tabela resume os 4 distúrbios principais. A gente tem a acidose, que é o pH baixo, e a alcalose, pH alto. E cada uma pode ter uma causa metabólica ou respiratória. O ponto-chave aqui é olhar a compensação. Reparem na primeira linha. Na acidose metabólica, o problema é uma queda de bicarbonato. Qual a resposta do corpo? Os pulmões correm para ajudar, fazendo o animal hiperventilar para jogar fora o CO2, que é um ácido, e tentar corrigir o pH. A cetoacidose diabética é um caso clássico que junta tudo o que a gente falou. A falta de insulina dispara a produção de ácidos, os tais cetoácidos, eles vão consumindo o bicarbonato do corpo e isso causa uma acidose metabólica gravíssima. A desidratação só piora as coisas. E o tratamento? Fluidos na veia, para corrigir a bagunça hídrica e dos eletrólitos, e insulina, para frear a produção de mais ácido. E é claro que isso muda de espécie para espécie. Os cavalos atletas, por exemplo, durante um exercício muito intenso, a musculatura deles pode produzir tanto ácido lático que eles desenvolvem uma acidose metabólica aguda ali na hora. É uma limitação fisiológica direta do desempenho deles. E para a gente ver um extremo da adaptação fisiológica, olha só que curiosidade incrível. O sapo escavador australiano. Ele é um mestre do controle da água. Consegue ficar enterrado, criar um casulo e sobreviver por anos, sem beber nada, basicamente transformando o próprio corpo num cantil de líquido extracelular. É uma adaptação fantástica. Como deu para ver, entender essa dança invisível de fluidos e íons é a espinha dorsal da medicina interna. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. Um cão chega à clínica com um histórico de vômitos persistentes, ou seja, perdendo muito ácido clorídrico. Qual distúrbio ácido básico a gente esperaria encontrar nesse paciente? E mais importante, por quê? Raciocinar sobre isso é o primeiro passo para salvar a vida desse animal.